Olá, tudo bem? Aqui eu reproduzi o gráfico do enunciado e fiz um desenhozinho aqui para a gente entender melhor. A gente tem um recipiente, ele está totalmente cheio de água a 4 graus Celsius. Sabendo da dilatação anômala da água, que é uma percepção totalmente empírica, assim, foi feito mesmo observando o comportamento da água, né? E depois que foi construída uma explicação teórica para isso. Então, é só uma observação da natureza, digamos assim. A gente vê que em 4 graus Celsius, a água, conforme o gráfico já mostra aqui, ela atinge o menor valor de volume possível dela e, com isso, a maior densidade. Ó, eu botei aqui, ó, em 4 graus Celsius, menor volume e maior densidade. Por que essa densidade acontece? Perceba aqui, ó, que a densidade e o volume são inversamente proporcionais. Isso porque, por exemplo, se eu tenho 10 balas e divido para 2 pessoas, então dá 5 balas para cada pessoa. Mas se eu tenho 10 balas e divido para 5 pessoas, dá 2 balas para cada pessoa. Quanto mais a gente aumenta o número que divide aqui, menor vai ser o resultado, entende? Relativo. Então, quanto maior o número, menor aqui. Então, eu sei que quanto menor for o meu volume, maior vai ser a minha densidade. Então, se aqui eu tenho o meu volume mínimo, eu tenho a minha densidade máxima, tá bom? E aqui, ó, mostra o comportamento do volume de água em relação ao volume do material do qual o recipiente é feito, tá? Que é essa linha reta. Aqui a gente vai ver assim, ó. Quando essa temperatura começar a diminuir, ficar menor do que 4 graus Celsius, o volume do recipiente vai começar a diminuir, enquanto que o volume da água vai aumentar. Ou seja, o espaço que a água precisa ocupar, né, com essa massa constante, vai aumentar, mas o espaço que o recipiente fornece para essa água ocupar vai diminuir. Então, quando a gente abaixa a temperatura, transborda, aqui, ó, transborda, vamos escrever aqui. Transborda quando diminui a temperatura. Por quê? Porque a água passa a ocupar um volume menor do que o volume fornecido pelo recipiente. Perceba que aqui nesse ponto eles possuem exatamente o mesmíssimo volume, tudo bem? Tanto que o volume fornecido aqui está totalmente repleto de água, porque tanto a água quanto o recipiente possuem o mesmo volume. Aí, ó, quando começar a aquecer, o recipiente ele vai ter um aumento, de fato, as dimensões dele vão aumentar e assim, dessa mesma forma, o volume vai aumentar. Contudo, perceba o gráfico da água. O volume que a água ocupa vai aumentar muito mais do que o volume do recipiente. Se aqui a água já ocupava o recipiente inteiro, né? E daí, ela aumentou muito o volume e o recipiente aumentou o volume, mas aumentou menos do que a água vai precisar ocupar um espaço maior do que o volume é capaz de oferecer. Porque nesses pontos aqui, ó, perceba que o volume do material é menor do que o volume da água. Então, aqui também transborda. Tudo bem? Por quê? Porque a água vai querer ocupar um volume maior. Como não vai ter esse volume todo para ocupar dentro do recipiente, ela vai transbordar. Então, a A está errada porque fala que apenas a diminuição de temperatura fará com que a água transborde. Não, tanto a diminuição quanto o aumento da temperatura transborda. Tanto o aumento da temperatura quanto a sua diminuição não provocarão o transbordamento da água. Errado. Tanto um quanto o outro provocam sim o transbordamento da água. Qualquer variação de temperatura fará com que a água transborde. Tá certo, porque para qualquer temperatura aqui que a gente varie, o volume de água fica maior do que o volume do material. Então, sim, está correto. A água transbordará apenas para temperaturas negativas. Não, transborda também para as negativas, porque o volume continua aqui. Mas ele não é só nas negativas, é nas positivas também. A água não transbordará com um aumento de temperatura, vai transbordar sim. O aumento da temperatura transborda também. Então, pode ser que qualquer variação da temperatura fará com que a água transborde, tá legal?